Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Chegando por aqui com mais um vídeo no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e que tem uma equipe de transmissões aqui do Rio de Janeiro. A gente faz também transmissões de alguns jogos das equipes do Rio. E nesta quarta-feira, inclusive, eu fiz as reportagens lá para a MS Web Rádio do primeiro clássico carioca nesta temporada de 2025 e que terminou com a vitória do Botafogo 2-1 em cima do Fluminense. Partida que aconteceu no estádio Newton Santos pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Então vou fazer uma breve análise do que aconteceu no Clássico Vovô. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá bom? Pode compartilhar para essas pessoas também, tá? O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui, é o conteúdo do bem, que eu gosto muito de fazer esses vídeos, analisando, perdão, o que aconteceu nas partidas que acompanhei, enfim. A falar analisando, aí é brincadeira, né? Então já convido você a deixar o like, fazer tudo isso que eu falei, tá bom? Pois os likes, os compartilhamentos, tudo isso é importante para o crescimento aqui do canal. Vamos embora então falar um pouco do que aconteceu no Clássico. Bem, inclusive que foi o primeiro jogo do elenco principal do Botafogo nesta temporada de 2025. Os principais jogadores se reapresentaram 2 semanas atrás e só nesta quarta-feira tiveram o primeiro jogo oficial na temporada, enquanto que o elenco principal do Fluminense mesmo teve o terceiro jogo nesta temporada. Alguns jogadores do elenco principal atuaram nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, mas esse elenco principal mesmo, e comandado pelo Mano Menezes, aí foi o terceiro jogo na temporada de 2025. E olha, falar uma coisa, viu? De uma certa forma, esse clássico me surpreendeu. Foi um jogo bom, foi um jogo de um bom nível técnico. Me surpreendeu também a parte física do Botafogo, né? Porque assim, eu não imaginava que teria essa intensidade que o Botafogo apresentou na partida desta quarta-feira. E foi um jogo bem movimentado, que as duas equipes até criaram um bom número, né, de ataques perigosos, né, de boas chances de ataques criadas, né, pelas duas equipes. A gente pode falar o seguinte, né, que no primeiro tempo as duas equipes tiveram chegadas perigosas ao ataque até os 15 minutos. Depois dos 15 até os 45 minutos foi um jogo que não teve chances perigosas de ataque. E aí só os 45 minutos é que o Botafogo teve uma chegada perigosa. E aí no segundo tempo as duas equipes tiveram um bom número de oportunidades perigosas e os gols que saíram só na segunda etapa. E aí a gente pode falar aqui, enumerar, né, as chances perigosas que aconteceram. Logo aos 2 minutos, né, o Marlon Freitas, o volante Marlon Freitas, capitão do Botafogo, faz um belo lançamento para o Matheus Martins, né, que foi titular no ataque do Botafogo. O Matheus Martins recebeu pela esquerda, dominou a bola na frente do Thiago Silva, zagueiro do Fluminense. O Matheus Martins correu com a bola e aí foi chutar com o pé direito. Ali poderia ter finalizado com o pé esquerdo o Matheus Martins, né? Só que aí preferiu finalizar com o pé direito. A bola passou por cima do gol defendido pelo goleiro Fábio. Aliás, né, a gente pode falar também um pouco da formação das duas equipes, né? Claro, pelo lado do Botafogo, a gente tem que levar em conta também, né, as saídas que aconteceram no Botafogo, principalmente
do atacante Luiz Henrique, que foi para o Zenit da Rússia, do meia Thiago Almada, do meia atacante Thiago Almada, que foi para o Lyon da França, o Júnior Santos, atacante, que foi artilheiro do Botafogo na temporada passada, que foi para o Atlético Mineiro, entre outras saídas que aconteceram no Botafogo. No jogo desta quarta-feira mesmo, o técnico interino, Carlos Leiria, não pôde contar com o zagueiro Bastos, que se reapresentou depois, então ainda não esteve nas condições físicas ideais para poder estar em campo nesta quarta-feira. Não pode contar também com 2 reforços para a zaga, o David Ricardo, que veio do Ceará, mas que só se apresentou ao Botafogo no último final de semana, o zagueiro Jair, que veio do Santos, mas o Jair está com a seleção brasileira sub-20, que está disputando o Sul-Americano sub-20. Aliás, que papelão contra a Argentina essa seleção brasileira sub-20, hein? Minha nossa. Enfim. Então, sem o Bastos, sem o David Ricardo e sem o Jair, o Carlos Leiria colocou o Lucas Alter. Lucas Alter, que desde agosto só havia atuado em 2 jogos, contra o Bahia no Brasileirão e contra o Vasco no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E nesta quarta-feira voltou a ser titular no Botafogo, formou a dupla de zaga ao lado do Alexander Barbosa, né, que foi uma dupla de zaga titular do Botafogo no início da temporada de 2024, né? E então os dois voltando a atuarem juntos, inclusive. De restante, né, o Carlos Leiria fez uma mudança na lateral direita, colocou o Matheus Ponte como titular no lugar do Vitinho. Que mais aqui? Meio de campo, né? O trio de meio de campo foi titular, né? Com Gregory, Marlon Freitas e Savarino. E aí o ataque, né? O único titular mesmo foi o Igor Jesus, centroavante. Aí o Rafael Lobato foi titular na ponta direita e o Matheus Martins titular na ponta esquerda. Então, por conta dessas saídas do Luiz Henrique, do Thiago Almada, não tem mais o Júnior Santos, né? Então é o que o Botafogo tem neste momento para esse início de temporada. Claro, chegou o Arthur, né? Não poderia esquecer a chegada do Arthur, que veio do Zenit da Rússia, mas que ainda não teve condição de jogar nesta quarta-feira, não foi inscrito no BID da CBF, que é o Boletim Informativo Diário, então o Arthur não pôde estar em campo nesta quarta-feira. Na equipe do Fluminense, né, claro, também aconteceram saídas, né, da temporada passada para essa temporada, então o elenco modificado, mas que a gente pode falar aqui, né, que dá para ter uma ideia de que essa pode ser quase uma equipe titular. Eu não sei se, por exemplo, o Mano Menezes na lateral esquerda, se o titular mesmo será ou o Gabriel Fuentes ou o René que veio do Internacional, Gabriel Fuentes que chegou no Fluminense no meio da temporada de 2024, né? Aí a dupla de zaga, né? Thiago Silva e Thiago Santos, né? Que era a dupla de zaga titular no ano passado, o Samuel Xavier titular na lateral direita, o Fábio, obviamente, o goleiro titular no Fluminense, né? Aí o meio de campo, né? Com os volantes Martinelli e Hércules. Que contratação que o Fluminense fez do Hércules, hein, cara? Uma boa contratação, ao meu ver. O Hércules que veio do Fortaleza, para mim, vai ser o titular no meio de campo do Fluminense. E aí tem a questão, né? Que é o John Arias, que joga mais no ataque, né? Mas que por conta do problema cardíaco que tem o Ganso e também por conta da lesão no ombro que teve o Renato Augusto, ele teve uma luxação no ombro no último jogo contra o Madureira. Então o John Arias jogando no meio de campo, sendo um meia, e aí o trio de ataque formado pelo Kevin Serna, o Canóbio e o Germancano.
Então, assim, tomara que o Ganso volte a jogar, né? Porque é problema cardíaco, né? Obviamente que tem que ser levado a sério, tem que ser tratado de uma forma séria. Mas, assim, a ausência do Ganso é muito forte para o Fluminense, né? Então, assim, você não podendo contar com o Ganso, Renato Augusto, não tem um meio de criação, né? Basicamente, o Fluminense não tem um meio de criação, né? Vai contar com o Isaac, que é um jovem jogador, ele pode não corresponder sempre, né? Claro, o Isaac é um meia atacante com potencial muito grande de crescimento, mas vai contar sempre com o Isaac? Complicado, né? O Lima não é um meia de criação mesmo, né? O Lima não pôde estar em campo hoje, ele foi poupado, mas não é esse cara. Não é o cara para ser um substituto mesmo para o Ganso, nem para o Renato Augusto. Até para o Renato Augusto, né? Contar com o Renato Augusto, ao meu ver, nessa temporada de 2025, sei lá também, né? Infelizmente, né? Porque Renato Augusto é um jogador que tem qualidade técnica, né? A questão é a parte física, né? Que já não está tão boa essa parte física do Renato Augusto já há algum tempo, né? Infelizmente. Então, não sei, cara. Assim, o Fluminense, ao meu ver, ele tem que tentar reforçar, tentar contratar um meia, né? Porque senão vai ser difícil, viu? Enfim, agora falando das chances perigosas, né, que aconteceram, destacar as melhores oportunidades que aconteceram no jogo. Já falei a do Matheus Martins, que foi aos 2 minutos. Aí, deixa eu ver aqui. Depois, né, teve aos 3 minutos também o Alex Telles, né, ele deu um belo passe para o Igor Jesus, que aí tentou um chute cruzado, só que a bola foi para fora. Aí, aos 9 minutos, o Fluminense teve uma primeira oportunidade perigosa, que foi numa cobrança de escanteio. O John Arias cobrou o escanteio, o Thiago Silva cabeceou, mas a bola foi no meio do gol. O goleiro John fez a defesa. E aí, na sequência, né, o Botafogo teve uma outra chegada perigosa. O Savarino recebeu a bola pela direita, fez o cruzamento, e o Igor Jesus cabeceou, a bola acabou indo para fora. E aos 15 minutos, o Fluminense teve uma outra chegada perigosa. Foi uma jogada pela direita, a bola chegou até o Canóbio, que recebeu da meia-lua da área de defesa do Botafogo. Aí o Canóbio deu um passe para trás, encontrando o Germancano. Aí o Cano finalizou da entrada da área, a bola foi para fora. Aí, dos 15 minutos até os 45, não teve chance perigosa. Só aconteceu uma chance perigosa mesmo aos 45 minutos, que foi o lançamento, né, do Lobato para o Savarino. Aí o Savarino recebeu a bola pela esquerda, aí o goleiro Fábio saiu do gol, o Savarino ele foi tentar chutar com o pé esquerdo, aí tentou mandar a bola debaixo das pernas do goleiro Fábio. O Fábio fez a defesa com as pernas, aí a bola sobrou para o Igor Jesus da entrada da área de defesa do Fluminense. Aí ele tentou driblar, nisso que ele tentou driblar, adiantou demais a bola, o goleiro Fábio defendeu, e foi o que de mais perigoso aconteceu na primeira etapa, que terminou com o Botafogo tendo o controle um pouco maior da posse de bola. Foram 54% de posse de bola que o Botafogo teve contra 46% da equipe do Fluminense. O Botafogo teve 5 finalizações na primeira etapa contra apenas 2 da equipe do Fluminense. Das 5 finalizações do Botafogo, uma que foi na direção do gol, defendido pelo goleiro Fábio, e 4 que foram para fora. Do Fluminense, das 2 finalizações, uma que foi para a direção do gol, defendido pelo John, e outra que acabou indo para fora.
Aí no segundo tempo, aí a gente teve um segundo tempo mais agitado, né, com um volume maior de oportunidades perigosas, né, começando aos 3 minutos em que o Canóbio chutou da entrada da grande área de defesa do Botafogo, mas a bola desviou no zagueiro Lucas Alter. Depois, aos 8 minutos, uma jogada pela direita, o Marlon Freitas lançou para o Matheus Ponte. O Ponte recebeu na direita e deu o passe para o Savarino, que aí finalizou de dentro da área de defesa do Fluminense, só que foi aquele chute prensado, um chute travado. A bola foi no canto esquerdo do goleiro Fábio, que acabou fazendo a defesa com segurança. E aí, aos 11 minutos, saiu o primeiro gol do jogo, marcado pelo Botafogo, o lançamento que partiu do meio de campo feito pelo Savarino. Aí o Savarino encontrou o Rafael Lobato pela direita, o Lobato correu com a bola, de dentro da área finalizou, o goleiro Fábio saiu do gol e conseguiu fazer a defesa no chute do Rafael Lobato, só que a bola acabou voltando para o Igor Jesus. O atacante recebeu da entrada da área e aí no rebote fez o gol vazio, e assim abriu o placar para o Botafogo. Obviamente, o primeiro gol do Igor Jesus na temporada e sob olhares do técnico Dorival Júnior, que compareceu no Newton Santos na noite desta quarta-feira. Estava lá em uma das cabines do estádio Newton Santos, acompanhou de perto o clássico e viu o Igor Jesus marcar um gol pelo Botafogo. O Igor Jesus, que vinha sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira no ano passado. Vamos ver, né, se o Igor Jesus, inclusive, vai conseguir manter o nível de atuação que teve na temporada passada para continuar sendo convocado para a seleção brasileira, né? Depois do gol do Botafogo, a outra chance perigosa que aconteceu que foi para o Fluminense aos 15 minutos. O Samuel Xavier pela direita deu um belo passe para o Kevin Serna, que da entrada da área finalizou, mas aí acabou mandando a bola para fora. 22 minutos do segundo tempo. Aí teve o pênalti para o Fluminense. E aí, convenhamos, né, foi um pênalti bobo, né, cometido pelo Alex Telles, o lateral esquerdo do Botafogo. Ele foi dar um carrinho para tentar interceptar a bola, só que aí acabou acertando, foi no calcanhar do jovem atacante Riquelme do Fluminense. O Riquelme que entrou no segundo tempo no lugar do Kevin Serna. E aí o Riquelme recebeu a bola pela direita e foi derrubado dentro da área. Achei que o Riquelme até entrou bem no jogo, viu? O Riquelme, o jovem atacante, 17 anos, é um atacante com muito potencial de crescimento técnico. É uma joia a ser lapidada. Mais uma, né? Na equipe do Fluminense. Aí ele acabou sofrendo carrinho dentro da área, pênalti indiscutível. E aí na cobrança, o Germancano, com o pé direito, bateu no meio do gol. O goleiro John não defendeu e aí tudo igual no placar, 1-1. Terceiro gol do Germancano na temporada de 2025. É um dos artilheiros do Campeonato Carioca neste momento. Aí vamos aos 30 minutos. Não, teve aos 26 minutos, né, que o John Arias, ele acabou finalizando da entrada da área, ele cortou para a esquerda e finalizou com perigo. O goleiro John fez a defesa. Aí também teve uma outra oportunidade aos 28 minutos, né, que o Riquelme fez uma boa jogada pela direita, ele ganhou do Alexandre Barbosa e aí finalizou a bola passando à esquerda do gol defendido pelo goleiro John. Foi uma finalização perigosa. E aí aos 30 minutos, cara, aconteceram dois lances inacreditáveis em sequência, né? Primeiro, o Ignacio, o zagueiro do Fluminense, que entrou no lugar do Thiago Silva. Ao meu ver, o Ignacio não entrou bem no jogo, não entrou bem no lugar do Thiago Silva.
E uma das jogadas, né, que ele acabou escorregando sozinho. E aí a bola sobrou para o Igor Jesus, pelo lado direito de ataque do Botafogo, ele correu com a bola, e aí ele deu um passe na esquerda, encontrando o Matheus Martins, livre, muito livre. E da entrada da pequena área de defesa do Fluminense, ele foi finalizar com o pé direito, e aí a bola acabou indo para fora. Era ele e o Fábio, mas aí o Matheus Martins finalizou para fora, mandando a bola à esquerda do gol defendido pelo goleiro Fábio. Ainda bem para o Botafogo que esse gol não fez falta. Isso porque na sequência, aos 35 minutos, o Botafogo teve um pênalti a favor. Ah não, antes, né, teve a oportunidade que o Fluminense teve com o Hércules, né, que o Cano deu passe para o Hércules, que da entrada da área finalizou e mandou a bola no travessão. E aí, sim, aos 35 minutos, o Botafogo teve um pênalti a favor. Né? E aí foi um lance envolvendo o Yarlen, jovem atacante do Botafogo, que entrou no lugar do Rafael Lobato. Eu achei que o Yarlen entrou bem no jogo, viu? Ele acabou entrando bem ali, conseguindo fazer boas jogadas nos minutos que ele teve em campo. E o Yarlen acabou sofrendo o pênalti, foi derrubado dentro da área, né? O Thiago Santos ele acabou dando um chute na panturrilha do Yarlen, pênalti indiscutível também. E aí na cobrança o Savarino converteu, né? O Savarino com o pé direito bateu no canto esquerdo, o goleiro Fábio caiu no canto direito, o goleiro de um lado, bola do outro, e dessa forma marcando o gol da vitória do Botafogo em cima do Fluminense. Aí aos 46 minutos, né, o Yarlen ele fez uma boa jogada pela direita, ele passou pela marcação do Fluminense e na sequência deu o passe para o Igor Jesus, que finalizou com o pé esquerdo, e o goleiro Fábio acabou fazendo uma bela defesa, né? Foi um chute da altura da marca do pênalti, a bola foi no ângulo direito, e o goleiro Fábio espalmou fazendo uma bela defesa. E foram os lances perigosos que aconteceram no jogo. Destacando no Botafogo, cara, foi uma boa atuação do Savarino. O Savarino, né, com toda a categoria que ele tem, né, dispensa comentários, né. O Marlon Freitas, para mim, ele também fez um bom jogo na noite desta quarta-feira. Posso colocar esses dois, né, como destaques do Botafogo nessa vitória diante do Fluminense. Savarino, que participou da jogada do primeiro gol do Botafogo e fez o gol de pênalti. Acho que para mim foi o craque do jogo, na minha visão. Na equipe do Fluminense, cara, pois é, eu achei que o Hércules até fez um bom jogo, né? Ele fez ali um papel de marcação muito bom, ao meu ver, né? Acho que o Hércules fez um bom jogo, ele quase que acabou marcando um gol também, né? Que aí no caso seria o gol da virada do Fluminense, né? Que era no momento que o jogo estava 1-1, que foi uma finalização que ele acertou no travessão, né? E foi isso, cara. Acho que para mim foi o destaque do Fluminense. Agora, o John Arias, ao meu ver, ele fez uma partida abaixo, né? Do que ele pode render. Eu não sei se ele pode jogar pelo meio, né? Que acho que é uma alternativa, né, que o Mano Menezes encontrou ali, né, para colocar o John Arias no meio, por conta da ausência do Ganso, do Renato Augusto, do Lima. Eu acho que enquanto assim, o Ganso e o Renato Augusto não estiverem jogando, eu acho que vai acabar sendo o Lima, esse terceiro jogador do meio de campo, e aí tem que ser o John Arias pela direita, pelo menos na minha visão. Mas, assim, o John Arias ele fez uma partida bem abaixo do que ele pode render, na minha visão. Destacar também algumas situações também, né? O Riquelme, para mim, né? O ponta-direita Riquelme, ele entrou bem
no decorrer do jogo. Falei no caso do Botafogo, o Yarlin, ponta direita, que entrou bem na partida também. Que mais? E também falar, né, da entrada do Lelê no lugar do Germancano. O Lelê, o atacante que no ano passado sofreu uma grave lesão no joelho, isso em abril do ano passado, não jogava desde então, e nesta quarta-feira voltou a ser relacionado depois de 10 meses. Lesão de ligamento cruzado anterior no joelho, é uma lesão muito complicada, né? Enfim, e o Lelê voltando a jogar, entrou nos minutos finais da partida, enfim, todo o sucesso aí no retorno para o Lelê, né? Pois é. Bem, 2-1 para o Botafogo. Aliás, já são 8 jogos de invencibilidade que o Botafogo tem diante do Fluminense. A última vitória do Fluminense em cima do Botafogo foi em 2022, no estádio Newton Santos, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o Fluminense venceu por 1-0, gol marcado pelo Manuel. E o gramado do estádio ainda não era esse gramado sintético, hein? Era aquele gramado natural. Desde então, o Fluminense não conseguiu ganhar mais do Botafogo. Já são 8 jogos que o Botafogo não perde para o Fluminense. Um empate que aconteceu no segundo turno do Brasileirão e 7 vitórias seguidas do Botafogo diante do Fluminense. Pois é, né? Essa grande invencibilidade que o Botafogo vem tendo diante do Fluminense, que com esse resultado, né, o Botafogo conquistou a segunda vitória seguida na temporada. Foi a terceira vitória do Botafogo no Campeonato Carioca, que dorme esta quarta-feira no G4 do Campeonato Carioca, está em quarto lugar com 9 pontos. O Nova Iguaçu ainda vai jogar na rodada diante do Bangu, que é o pior time do Campeonato Carioca. É bem provável que o Nova Iguaçu ganhe do Bangu. E o Flamengo vai jogar contra o Sampaio Corrêa também nesta quinta-feira. Então é bem provável que o Botafogo caia para a sexta colocação, né? Mas está vencendo, né? Conseguiu a segunda vitória seguida. Então, uma vitória, claro, muito importante, ainda mais num clássico, nessa briga aí por uma vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Eu tô achando que, assim, os clássicos eles vão fazer a diferença para as equipes gigantes do futebol carioca conseguirem a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, né? Então, Botafogo, nesse momento, em quarto lugar com 9 pontos. O Fluminense está em oitavo lugar neste momento com 6 pontos. É que tem uma turma, né, com 6 pontos. A Portuguesa, aí tem o Fluminense, Sampaio Corrêa e o Boa Vista. A Portuguesa está em sétimo lugar, o Fluminense em oitavo. A Portuguesa que tem 2 vitórias, enquanto que o Fluminense tem apenas uma vitória em 6 jogos neste momento no Campeonato Carioca. O Fluminense que tem uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. O Sampaio Corrêa vai jogar contra o Flamengo nesta quinta-feira, 9h30 da noite. O Boa Vista vai jogar contra o Madureira. Então o Fluminense ele vai perder uma colocação, né? Independente do que acontecer nesse duelo entre Boa Vista e Madureira. Então o Fluminense, que na pior das hipóteses, ele pode terminar a rodada na 10ª colocação no Campeonato Carioca. Então, assim, tem muita coisa para melhorar o Fluminense nessa temporada de 2025. O técnico Mano Menezes que tem que resolver também algumas dúvidas, né, para a escalação titular, para a escalação ideal para o Fluminense nessa temporada de 2025. E o Fluminense, né, que vai voltar a campo neste domingo, 9h da noite, no horário de Brasília, vai enfrentar o Boa Vista, hein?
domingo, 9 horas da noite, no horário de Brasília. No Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Já o Botafogo, né, vai enfrentar o Flamengo pela Supercopa do Brasil neste domingo, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, em Belém. Aí já valendo o título. Mas, assim, Botafogo que ficou aquela dúvida, né? Como é que vai ser a parte física e tudo mais. Apresentou um bom desempenho nesse aspecto, hein? Então, olha, eu espero um bom jogo no domingo pela Supercopa do Brasil. Se Botafogo e Flamengo vai ser um baita jogo, viu? Já valendo o título, já valendo taça. Então, vamos ver como é que vai ser esse clássico no domingo lá em Belém, no Pará. Então, quase 31 minutos de vídeo, hein? Então, vídeo longo para falar desse clássico. Então, assim, você que ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua audiência, se você deixou o like, muito obrigado também. Deixa aquele like se você gostou, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo também, tá? Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui no canal, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!